Annyeonghaseyo, cientistas! Giminam Yeyo, meu nome é Guilherme. Bem-vinda, bem-vindo ao canal mais pop que K-pop. E hoje, perguntas para uma doutora. A convidada de hoje, Dona Mila Laranjeira. Aê, sou eu. Obrigadão pelo convite, Gui. Que é isso, eu fico muito feliz de vocês terem aceito vocês, porque eu me aceitou a anterior, você aceitou essa, eu imagino que vai sair nessa ordem, né? Espero. Sim. Obrigado. Então, hoje a gente vai fazer perguntas para a doutoranda, é isso? Doutoranda, exatamente, no segundo ano do doutorado. De 300. De 300, exatamente. Não, de teoricamente 4, né? Com margem de erro de mais ou menos 3 anos. Entendi. E na área de... Eu faço na área de computação, mais especificamente eu estou trabalhando agora com redes neurais para detecção de abuso infantil em imagens. Pesadíssimo, né? De repente, dureza, não nem imaginar. Curioso que eu estava fazendo um curso da New York University sobre Media Law e um dos assuntos existe uma fotógrafa americana que fotografou as crianças dela em situações muito, não é reveladoras a palavra, mas muito íntimas. Íntimas, não necessariamente peladas, nuas, etc., mas muito íntimas mesmo. Já tem alguns bons anos, tá? Não sei quando que é. E foi um caso, etc., né? Discussão se se não é, o consentimento das crianças, mas sempre que a fotógrafa é a mãe, etc. É claro que eu imagino que seria bem diferente do que os crimes absurdos que devem estar sendo trabalhados pelo lado que você acaba analisando, etc. Mas foi uma leitura interessante. A discussão é muito intensa mesmo, na verdade, porque quando se trata desses tipos de casos onde a polícia tem certeza que tem algum problema, mas não conseguiu nenhuma evidência. Então fica aquela questão de será que essas imagens que são limítrofes, tipo de crianças em situação muito íntima, servem como argumento ou não? Isso é uma discussão real. Nesse caso, a questão era a mãe que criou essa situação das fotos. Sim. E colocou como uma obra de arte num livro publicado, né? E é claro que a visão das crianças é uma visão de criança, né? Mesmo adulta, né? É a visão da filha do filho, né? Isso, difícil. Né? Bom, vamos lá então. Para um tema mais leve. Os temas são mais leves, aliás, né? E primeiras perguntas, então, para uma doutoranda na área de robótica. A primeira pergunta, eu mandei, perguntas profundas, diversas, divertidas, bizarras, curiosas, tá? Doutor especialista em robótica e coisas da sociedade em geral. Eu tive uma imaginação do que seria robótica e sociedade, mas a gente vê como terminar essas perguntas. Célio Araújo, qual fundamento sugere para se estabelecer as regras para uma ética comportamental nas relações com as inteligências não humanas? Então ele está pensando mais na inteligência não humana. É muito comum a gente falar de robótica no sentido de robótica inteligente. Até quando você perguntou, eu agora estou fazendo doutorado em inteligência artificial, mas eu me criei foi na robótica mesmo, né? Então eu passei 5 anos trabalhando com uma equipe que trabalhava tanto com futebol de robôs, como também com robótica doméstica, que entra aí nessas nuances da pergunta do Célio. Então, quando a gente fala de robótica doméstica, que são robôs que vão atuar na nossa casa, né? Vão estar ali do nosso lado, do lado dos nossos pais e avós no dia a dia e tal. Tem muita preocupação com as questões da ética na interação. E o que mais se tem estudado é isso. Como que você replica num ser artificial, num robô, né? Comportamentos que são socialmente aceitos. Isso envolve ética, isso envolve cultura, isso envolve um monte de coisa diferente. E uma coisa interessante da pergunta do Célio é que não tem resposta, porque tem muitos grupos trabalhando em o que é ética quando a gente fala de interação com inteligência artificial, e a questão é que vai variar da cultura do país, vai variar às vezes até da cultura de uma cidade, uma tribo específica. Então, o caminho que a gente segue, na verdade, é exigir, por exemplo, transparência, exigir uma forma de responsabilizar, exigir que o próprio design, né, daquela inteligência envolva o ser humano no loop, né? Tipo, como que vai afetar o ser humano e todo um raciocínio. Mas não tem resposta, tipo, de quais regras seguir, que forma se comportar, porque depende muito de lugar para lugar, situação para situação. E para ilustrar o tipo de robô que pode ser afetado por isso, a gente está pensando em Alexa e coisas do gênero, por exemplo? Então,
Então, quando você fala de robótica, a área da robótica são robôs físicos, né? Mas muito da pesquisa acaba ficando só no simulado virtual. Mas a área da robótica tem a ver com robôs físicos. Então, seria, por exemplo, algum robô mecânico como... Dá pra pensar até mais num Roomba do que num Alexa, eu diria. Porque é um agente que vai atuar fisicamente no seu mundo, sabe? Mas a maioria dos Roombas não são inteligentes, então não sei se é um bom exemplo. Mas tenta pensar mais no sentido de uma entidade que vai atuar fisicamente no mundo do que só um chatbot, assim. Legal. O Roomba, para quem não sabe, é uma marca de aspiradores robóticos inteligentes. Sim, sim. Não é muito inteligente. Mas ele mapeia, né? Ele sai passeando pela tua casa, assustando os gatos e cachorros e limpando, provavelmente, de uma forma aí. Exato. A tua casa, né? Legal. A maioria não mapeia o ambiente, a maioria faz exploração aleatória, que eu não sei se você já fez vídeo, alguma coisa sobre isso, mas eles conseguem garantir que com exploração aleatória ele vai andar em 95% do ambiente, pelo menos. É muito louco. Mesmo aleatório sem mapear. Sem mapear, exatamente. Eu achava que ele fazia aleatório, mas ele mapeava. Eu achava que ele fazia as duas coisas. Os que mapeiam são caríssimos. É mesmo? Poxa, parece ser tão simples mapear. Tipo, vai pra frente, 5 metros. Bateu, então, 5 metros pra frente, tinha uma barreira. Parece ser tão simples. Mas não é. Não é. Então, tá, né? Não, mas é um exercício legal de implementar, porque um movimento aleatório é fácil da gente implementar, né? Uma simulação. E rodar ele várias vezes no ambiente, né? Inúmeras vezes, até mesmo visualmente, né? Várias vezes na tela ao mesmo tempo, também é razoável. E ver quanto tempo leva, quanto tempo ele cobre 95%. Deve ser razoável fazer. Tanto é, o daqui de casa não mapeia e ele consegue dizer que ele terminou. Então, tipo assim, ele fica rodando um tempo e de repente ele para. Tipo assim, acabei. Então ele tem uma noção, né, do quanto que ele já cobriu do ambiente, mas por exploração aleatória. Muito louco. Muito louco. É bem não. E você vê, né, a intuição minha de que o mapa era simples, né, virado. E essa, lá em casa, ele para... Sempre quando ele chega perto dos brinquedos do meu filho, é ali que ele para, porque ele engole metade e aí ele para ali. Ou é nisso ou é no fio do computador, né? Num dos dois. Ele engole e aí já era. Aqui são os pelos do cachorro. Isso. Tem que na hora de dormir, que a gente deixa de madrugada, sempre controlar um pouco o ambiente para que ele possa fazer o trabalho dele. Legal, beleza. Depois a gente conversa sobre um outro exemplo que você citou. Vamos para uma outra pergunta primeiro. A revolução dos robôs terá início pelos aspiradores de pó maltratados, como estávamos falando agora mesmo? Você sabe que isso é uma referência a Love, Death and Robots, né? Você assistiu a segunda temporada? É aquele episódio, verdade. Acho que é o primeiro episódio. É o primeiro episódio. Primeiro episódio, é. É o aspirador de pó que fica louco. Mas não. A revolução dos robôs vai começar com alguma empresa que vai querer dominar algum recurso em algum país. É assim que vai começar. Não. Acho que não tá no caráter de nenhuma empresa uma coisa dessas, não. Será mesmo? Mas não, é uma coisa que era o meu mote, assim, nos primeiros anos do Peixe Babel, que as pessoas têm que parar com essa ideia de que robô ele vai ter vontade de dominar o mundo, porque não vai rolar, não é bem assim que funciona, não. É mais intervenção humana, solicitando do robô, digamos assim, né, coisas incorretas. Mas não. Isso não é aval para maltratar os bichinhos, tá? Porque isso já foi estudado que é sinal de falta de empatia. Então não maltrate seu aspirador de pó. Olha só. Meu filho, no começo, ele tinha muito medo, claro, né? Porque criança já costuma ter um certo medo de aspirador de pó. Barulho, né, muito estranho. Mas além disso, né, ele se move sozinho e vem na tua direção com um barulhão. Aí, caramba. Então, a confiança foi à medida que eu ia mostrando pra ele que é a gente que controla, né? Você põe a mão na frente, ele não come a tua mão, ele para e foge, né? Então, eu brincava que ele fugia da gente, né? Então, um pouco da segurança foi assim, não era por maldade que eu ficava na frente do caminho dele, era só pra fazer carinho, tá? Pra ele não se revoltar e começar a dar laser na gente lá em casa, sem contar spoiler por aí.
Essa é até uma das principais razões pra gente não ter hoje robô assim mais amplamente, porque esse cuidado que tem que ter com não machucar, não causar acidente, é terrível, porque você imagina que o robô, a maioria é feita de peças que machucam, né? Então esse cuidado que tem que ter é muito difícil de conseguir. Eu lembro de, na Alemanha, quando eu morei lá, visitar Berlim, algum museu da guerra, alguma coisa assim, e que mostrava, na época da separação das duas Alemanhas, que tinham, talvez o que esteja falando seja bobagem, tá? Mas eu lembro de metralhadoras automáticas. Então, às vezes a gente fala sobre hoje em dia, né? Sobre um drone, ou até mesmo pilotando de forma automática, etc. A pessoa só para voltar pro tiro, etc. E a metralhadora, se eu não me engano, ela era completamente automatizada. Então, você passava pela fronteira, era isso ali, você ia levar tiro, não tinha o quê. E uma coisa super perigosa. Então, se eu não estiver falando besteira, provavelmente quem manja mais do assunto já vai confirmar pra gente, foi revisto e retirado isso, porque, né? Controle nenhum sobre que dano isso pode causar, né? Uhum. Beleza. Eu sei que não é um robô moderno, mas é uma automatização antiga, né? E o conceito de robótica vai mudando muito, viu? Então isso que você falou realmente já foi chamado de robô tranquilamente, e hoje que as pessoas trocaram, né, pra autômato, sei lá, e usa robô pra coisa mais inteligente. Entendi, legal. E vamos para o próximo, também aqui, Marcel. Como é possível saber se o Paulo é um robô ou não? Paulo da Kael. Ai, meu Deus. Bom, você pode usar a estratégia do... Qual que é o nome do filme clássico, gente? Blade Runner. A estratégia do Blade Runner. Na verdade, não. Ó, eu vou falar aqui que a estratégia do Blade Runner não funcionaria, porque se eu não tô enganada, é com base nas reações empáticas, não é? Eu lembro daquele que fica com um negócio no olho do robô, da pessoa, e fica olhando as reações da pupila, alguma coisa assim. Mas tudo isso aí de como se comportar de forma empática e emocional também é uma área de pesquisa da robótica, tá? Então, apesar de robô não ter sentimento, tem uma área específica que é como que eles reagem de forma mais humana possível, inclusive nessa parte de mostrar empatia, mostrar emoções também. Então, Blade Runner não funcionaria exatamente, mas você pode fazer o seguinte, você pode jogar água no Paulo e se começar a sair faísca, ele é um robô. Olha só. Ele tomando banho quando eu era criança, Paulo é meu irmão, vou dizer que não sai faísca. Aceita água bem, não sai faísca. Então, tá aqui provado, né? Não sei que tenham clonado, tenham feito vários dele em série, e cada vez que ele ia pro banho, na verdade, saiu um outro de lá de dentro. Pode ser também, né? Pois é, achei. Eu acho legal, Mila, você comentou isso, desculpa, eu te cortei. Não, tranquilo, eu ia falar que eu achei futurístico isso, modelo de negócio, né? Tem vários. E eu lembrei que você comentou do Blade Runner, tinha essa história do teste do... E o que eu ia falar mesmo? Sim, não era útil. Se fosse útil, eu lembrava. Poxa! Lembrei. Eu vou conectar com uma outra coisa que você falou lá para trás. Quando você citou dos robôs, né, quando a gente pensa em robô, nessa questão mais social, você citou, por exemplo, também a parte de, eu não sei o termo educado, mas eu vou dizer a atenção à saúde dentro de casa. Me vem à cabeça, quando eu penso em robô e social, o aspecto social de um robô, me vem aquelas imagens de robôs japoneses para ajudar os idosos dentro de casa, nas tarefas dentro de casa. Faz sentido isso? Como que é isso na robótica hoje? Faz sentido também. Acaba que é mais comum você ter os robôs fazendo tarefas domésticas, né? Fazendo coisas que humanos precisariam fazer. Só porque a casa, tipo, digamos assim, você tem um idoso que precisa de ajuda para tomar remédio e tal. É mais fácil você ter uma casa inteligente ou um relógio inteligente que vai ajudar ele com essas tarefas. E você vai ter a automação da robótica lá para fazer coisas que essa pessoa não vai conseguir mais fazer, como lavar louça, por exemplo, ou carregar peso pela casa, essas coisas assim. Então, o robô como um assistente doméstico, ele é mais para fazer o que as pessoas não querem ou não podem mais fazer dentro da casa. Mas tem muita alternativa além da robótica para cuidar da saúde, né? Que aí vem de você automatizar a casa como um todo, que aí é mais internet das coisas do que robótica. Tem uma outra pergunta, mas não vou atropelar a pergunta de todo mundo, não. Às vezes eu pergunto. Beleza. Vamos lá. Lucas Lopes, as leis de Asimov são usadas na prática ou são apenas ideais? As leis de Asimov são ficção.
100% ficção, tá? Mas é muito comum que as pessoas se peguem na ficção, acho que até uma forma de divulgação científica, eu diria, pra meio que argumentar em cima de coisas mais palpáveis, né? Então você pega a premissa lá de não fazer mal aos seres humanos e como é que você coloca isso em termos não ambíguos, em métricas, em medidas, sabe? Porque as leis de Asimov são desejos, né? Do que a robótica não pode fazer, mas são ideais, realmente. Como essa pessoa bem falou, que eu esqueci o nome, desculpa. Mas como bem foi falado, são ideais. Não tem como ser algo medido, algo comprovado, algo implementável mais do que tudo, né? Mas tem métricas reais que usam, assim, a poesia das leis de Asimov, né, para transpor, olha, não fazer mal aos humanos, nesse contexto muito específico aqui, significa isso, que é algo mais fácil de medir. Né? É o Lucas, deu aquela pulada aí rapidinho. Obrigada, Lucas, obrigada. A regra mesmo é a minimização, é encontrar o mínimo local global. Ou não. Isso, minimizar os danos, né? Só que aí é que tá, todo mundo, acho que eu não preciso nem argumentar sobre isso, que não fazer mal é uma das coisas mais ambíguas e abstratas da humanidade, né? O que é mal, o que é o bem e o mal, isso é filosófico. Mas uma coisa que se faz muito é pegar um contexto bem específico mesmo. Então, o que é não fazer mal no contexto de um chão de fábrica? Pô, é você não esmagar a pessoa que tá passando lá para supervisionar. Então, nesse contexto, não fazer mal é sentir o ambiente de tais e tais formas e interferir em tais e tais ações. Então é tudo muito bem definido para conseguir poder ser implementado. Muito mais específico do que regras gerais ainda. Exato. Mas tem grupos, tem grupos mundiais, alguns nacionais de algumas regiões, em propor, por exemplo, perguntas que você tem que se fazer para decidir se seu sistema ele pode ser autônomo ou não. Então, você consegue atribuir responsabilidade, você consegue auditar se alguma coisa der errado. Então, esse tipo de coisa é o que você consegue fazer de regra geral. Mas cada um no seu contexto específico vai definir suas próprias regras específicas mesmo. Segurança dos dados com robôs que mapeiam a casa, aspiradores inteligentes, etc. Por exemplo. E aí, como que a gente lida com isso? Nossa, segurança de dados é um problema gigante em muitos aspectos, né? E todo mundo fala que deixar um robô dentro da sua casa, até uma Alexa que não é um robô, né? Que é só uma inteligência artificial. Deixar ela dentro da sua casa te ouvindo, te sentindo de outras formas, né? Um robô na sua casa te vendo pode ser um grande problema de privacidade. Então, isso é uma questão que está super em debate e o caminho que se propõe é o caminho da transparência, né? Então, você saber, a empresa deixar disponível como que seus dados são tratados, o que é feito com eles, como que eles são armazenados, para que você possa confiar que nada de errado vai ser feito com eles. Mas a realidade que a gente vive hoje não é essa, tá? Então, por enquanto, segue sendo um problema você abrir a sua casa para um robô desse jeito. É que nem vampiro, não pode convidar pra dentro de casa, então. Convidou para entrar, clicou ali em aceitar, já era. Já era. Pra quem gosta de filme e seriado de vampiro, What We Do in the Shadows, alguma coisa assim. Muito bom, vale muito a pena. Um documentário sobre uma família de vampiros incrível. Gente, já me recomendaram. Eu acho que eu vou ver. Muito bom, vale muito a pena. Primeiro filme, depois o seriado. Vamos lá, mais uma pergunta sobre robôs e não vampiros. Esse tipo de tecnologia precisaria de pessoas com educação básica, e países no mínimo, para poderem usar? Na verdade, não. A ideia é que seja cada vez mais fácil de usar esses sistemas. A ideia toda, né, da tecnologia é democratizar o acesso às coisas. Então, assim, quem faz direito e se preocupa em fazer direito, está sempre tentando fazer da forma mais simples possível e ainda assim tomar o cuidado de ensinar da forma certa. Então, a própria Google eu conheci esses dias um profissional que eu nem sabia que existia, que é um profissional focado em divulgação científica, no sentido de levar tecnologias para ambientes onde as pessoas tradicionalmente não usam e explicar para essas pessoas como usar a tecnologia. Isso é bom tanto no lado da democratização, quanto para a empresa também, né? Para a instituição que está desenvolvendo, para que as pessoas usem a sua tecnologia. Então,
Então, o caminho que a gente está seguindo é ser cada vez mais fácil. Então, acho que quanto a isso, não tem muito o que se preocupar, né? E eu penso até um pouquinho naquela história, né? Existe a literacia, agora esqueci a palavra. Eu não sei a tradução também. Ser letrado, né? E letramento. O letramento. Então, aí tem o letramento digital, tem o letramento de dados e o letramento de uso de tecnologias do gênero, moderninhas do gênero, eu vou dizer, para generalizar, né? Dos perigos do gênero, né? Como começar nessa área? Que faculdade posso fazer para aprender sobre essa área? Cara, é um negócio assim, depende muito do que você quer fazer. Por exemplo, eu entrei na Universidade do Estado da Bahia, sem saber que lá tinha um grupo de pesquisa em robótica. E eu entrei no curso de Sistema de Informação, que não é tradicionalmente um curso que trabalha com robótica. Então eu acho que depende de que estado você mora, que cidade você mora, mas depende de você olhar nas faculdades e nas universidades quais vão ter a infraestrutura para trabalhar com isso. Porque se por um lado é uma tecnologia que estão tentando fazer acessível para todo mundo, por outro lado, trabalhar com ela requer uma boa infraestrutura, né? Não tem jeito, não tem para onde correr. Então, tem universidades notórias, como é o caso da FEI, a Federal de Pernambuco, a Estadual da Bahia. Então, tem várias faculdades e universidades que são notórias nessa área, mas não significa que você tem que sair se mudando pelo país para encontrar uma boa. Talvez no seu estado tenha uma que tenha um laboratório de robótica que você possa fazer sua iniciação científica lá na área. Porém, se a gente não estiver falando de faculdade, existem vários cursos, vários kits, várias formas de você começar a mexer com isso, que, se eu não me engano, um site que se chama Felipe Flop, que era um dos sites mais, assim, usados para comprar componentes eletrônicos, eles agora têm kits com tutoriais para você aprender a mexer com eletrônica. Tem o RoboCore também. O RoboCore, ele tem vários kits de robótica e automação para quem está começando a mexer. Então, se a gente não estiver falando de faculdade e você quer só meter o bedelho e ver qual dá uma olhada na RoboCore, que é brasileira, no Felipe Flop, também brasileiro, que tem kits muito bacanas de braços robóticos, carrinhos, para você ver se você leva jeito, ver se você gosta e descobrir se é isso que você quer seguir ou não. Tudo bem de começar com Arduino? Sim, demais. É excelente. É o mais acessível que tem, Arduino, Raspberry Pi, e você já vai pegar as nuances do que é desenvolver para o mundo real, que é bem difícil. As brincadeiras que eu tenho com o Arduino são bem difíceis. Tem umas legaisinhas que foram mais tranquilas, mas de resto, principalmente robótica, é complicado. Posso contar uma breve história? Vai lá, vamos lá. Quando eu entrei no grupo de robótica, né, eu cheguei lá, nossa, programava muito, não sei o quê, toda feliz. Eu consegui programar um negócio que nem tinha aprendido ainda naquele nível da faculdade. E aí, pra eu virar membro bolsista do laboratório, eu tinha que passar num processo seletivo lá, que era programar para um robô físico, um carrinho mesmo, né, para navegar no ambiente. Aí eu fiz um código perfeito, impecável, o código mais lindo da minha vida. Liguei e o robô começou a andar em círculos, assim. Aí eu entrei em desespero, porque eu falei, eu tenho certeza que eu fiz tudo certo. Aquela pessoa jovem, né, não tá acostumada a cometer erros na vida. E aí que o pessoal foi me explicar que, pera aí, vamos trocar o robô, porque a bateria desse tá meio descarregada, e aí a roda de um lado tá rodando menos que a do outro. E aí eu fiquei arrasada, porque o seu código pode estar lindo. Pra você colocar ele no mundo real, são outros 500, cara, é muito complicado. Faz sentido. E vamos para mais uma. Se com IoT, o acompanhamento de pessoas com hipertensão, diabetes é possível evitar crises súbitas? Diminuir, eu acho que sim, com certeza, né? Porque são sistemas super invasivos, já que a gente falou de segurança de dados, né? Mas a ideia é que esses sistemas, por serem investíveis, relógios ou até dermal, assim, que vão ficar lá constantemente monitorando, a ideia é que ele emita alertas não só para a pessoa, mas para os familiares também, para todo mundo ficar atento que tem alguma coisa errada. E eu acho que vai diminuir muito esses problemas. Eu sou uma pessoa
pessoa, por exemplo, hipoglicêmica. Não é o maior problema do mundo, né? Mas é um problema. Então, se eu conseguisse saber que meu açúcar tá caindo antes de eu começar a passar mal, isso reduziria drasticamente a quantidade de vezes que eu passo mal por causa de déficit de açúcar, né? Mas é super invasivo, vale lembrar. Use com cuidado. Vamos lá, próxima. Lucas, desconsiderando o corpo material, já é sempre filosófico. O que difere um humano de um robô que passou no teste de Turing total, desconsiderando o corpo material? O teste de Turing, para mim, ele já nem conta mais, né? Porque o teste de Turing original, ele era só um jogo da imitação, né? Que deu até nome ao filme, Jogo da Imitação, que é um agente que vai imitar um ser humano. Então, se eu consigo responder como uma pessoa, e isso significa que eu não preciso responder sempre certo, eu posso dizer que eu não sei, eu posso dar uma resposta confusa, como um ser humano faria e tal. E isso você consegue passar no teste de Turing. Mas tem tanta coisa, assim, que a gente já está estudando, além de você conseguir imitar a linguagem humana, né, imitar o diálogo humano. Tanto é que fizeram o teste de Turing estendido, que aí já tem outra referência de filme, que é o Ex Machina. O Ex Machina fala desse teste de Turing estendido, onde você tem que ficar frente a frente com o robô e ter dúvidas se existe ou não humanidade ali nele. Esse teste que é o que hoje em dia é distinguir um humano de um robô. Porque você tá escrevendo, trocando cartas, como o teste de Turing original diz, é muito fácil te enganar com a IA que a gente tem hoje, que é um humano falando do outro lado, e muitas vezes não é. Mas frente a frente, cara a cara, com aparência humana, expressões faciais humanas, voz humana, é muito difícil. Então, o teste de Turing estendido faz mais sentido. Legal. Qual era a sua outra pergunta, que eu tô curiosa? Que a minha não encaixou com essa pergunta. Então, poxa. Vamos se encaixar. Vamos esperar um pouquinho pra ver se encaixa. Claro. Tá, vamos ver. Adolfo, amigão. Ele pode participar das reuniões? Já seria uma grande ajuda. Poxa, Adolfo, eu juro que se um dia eu conseguir descobrir, eu te aviso na mesma hora, porque eu queria, viu? A gente fala de robô para fazer tarefa doméstica, mas ninguém tá preocupado com o robô que vai entrar nas reuniões no lugar da gente. Ninguém tá. Mas eu vou ser sincero, na verdade, o Guilherme tá agora passeando com o filho dele. E eu tô aqui. Parece, né? Ia ser bom, né? Nossa Senhora. Lucas Lopes, de novo. Lucas, é mais fácil prever o rumo de uma sociedade de robôs ou de humanos? Que difícil! O Lucas chegou causando já, hein? Nossa, um é extensão do outro, né? Um é derivado do outro. Então, o que os robôs vão fazer é meio que programado, estabelecido por algum humano. Eu acho que é tão incerto quanto. Difícil essa pergunta. O que você acha, Gui? É complicado. Então, eu não sei, eu acho que aquela máxima que eu não sei se foi o João ou a Maria que falou, de que previsões são difíceis de fazer, principalmente as do futuro, não é quem falou, não tenho a menor ideia. Acho que foi Carlos Drummond, alguém assim. Acho que é válida de qualquer forma, né? A gente imagina que como o robô é determinístico de alguma forma, talvez fosse mais fácil fazer isso. Mas é a única coisa que eu posso imaginar. A inteligência, tanto em robôs ou fora de robôs, está cada vez menos determinística, menos previsível. E aí você vem... Nossa, imagina, a gente está caminhando para abordagens que são imprevisíveis e caixas pretas. Eu não sei, não são tão sinônimos quanto se imaginaria. Mas o que eu quero dizer é que não só você não consegue prever, mas quando uma merda acontece, você também não consegue descobrir por que aquilo aconteceu. Então a gente tá confiando os nossos insights, que são ambíguos e incertos, em modelos que são igualmente incertos, né? Então é complicado. Complicado, né? Próxima. Também quer pegar essa outra do Lucas, que eu acho que aí eu consigo conectar a minha pergunta depois da dele. Beleza, tô curiosa. Inclusão de robôs na sociedade. Então vamos incluir os robôs na sociedade. Nossa relação com eles será equivalente a alguma já existente, como animais de estimação, ou será uma relação inédita, indo num extremo onde desenvolveram consciência e são, portanto, uma nova forma de vida que convivemos? Robôs votarão? Um bônus aí de pergunta. Eu já vou começar do final. Robô votar eu acho muito difícil, porque
Esse negócio de, por exemplo, pegar a Sofia, que recebeu cidadania na Arábia Saudita, todo mundo sabe que foi uma jogada de marketing, né, do governo da Arábia Saudita para falar que eles estão investindo em tecnologia, estão na crista da onda da tecnologia. Mas não, eu acho que robô interferindo ativamente, assim, nas decisões públicas e tal, acho que é muito difícil, tá muito longe. Mas falando das relações que a gente vai ter, olha, eu acho que depende muito do robô, porque a ideia, eu vou resumir muito a robótica como um eterno jogo da imitação, que na verdade não é, né? Porque você tem o robô aspirador de pó, você tem o robô doméstico, você tem o robô que sempre está imitando alguma coisa que já existe, né, digamos assim. Então, o robô que faz resgate de vítimas. Eu chuto que a forma que a gente vai se relacionar com cada um desses vai ser a forma como a gente se relacionaria com aquilo que ele substitui. Então, por exemplo, um robô que eu sou terrivelmente apaixonada, o que não existe mais até, da Sony, que era o Sony Aibo, um cachorrinho, né? O Aibo, ele é um doguinho mesmo, ele tem olhinhos e tal, e quando a bateria dele acaba, ele meio que começa a fechar o olho bem devagarzinho, cai no chão e dorme. E aí você fica assim, meu Deus, que coisa fofa, parece um cachorro mesmo. Então, a relação que eu sentia com o Aibo era de um doguinho, sabe? Só que, claro, eu sabia que não era vivo, tem diferença, mas o mais próximo que eu consigo trazer é a relação que eu tenho com doguinhos mesmo. Então, eu imagino que a relação que a gente tem com um aspirador de pó, por exemplo, já não é igual com um aspirador de pó automático, porque você deu vida, né, ao aspirador de pó. Ele é independente, ele faz suas próprias escolhas ali. Então, eu acho que vai sempre ter um quê de empatia, porque a gente associa a vida a qualquer coisa que minimamente se mova e tenha autonomia, né? Mas em níveis diferentes, dependendo do que aquele robô tá fazendo, né? Legal. Tem uma resposta muito longa. Não, eu achei super rica. E vou conectar dois comentários / perguntas, né? Me lembro também, né, do filme Her, onde uma coisa que me marcou muito naquela época que eu assisti o filme a primeira vez, eu estava fazendo um curso de filosofia, e aí a pergunta que surge, em um momento, o ator principal, ele está no telefone ele está no telefone, falando no telefone à noite. E aí ele tem com uma pessoa estranha. E ele tem uma relação íntima com essa pessoa estranha pelo telefone. E ele fecha o olho, né? Durante esse momento. Então, na verdade, você não tem como saber quem é essa pessoa que está do outro lado. Então, o filme faz isso de propósito, ele não está ainda abordando a questão da inteligência artificial ou de um robô. Ele está simplesmente perguntando pra gente: isso que ele acabou de viver, essa experiência que ele acabou de viver, é uma experiência humana honesta? Se é, qual é a diferença se fosse um robô que estivesse do outro lado? Se essa experiência dele é uma experiência honesta, qual que é a diferença? Pergunta dura, não sei se você quiser comentar. Tipo aquela série... Nossa, eu tô com um branco muito grande na mente, mas do parque de diversões lá, que eram robôs humanos. Gente, como é? Westworld. Lá é a mesma coisa. Você tem interações com os agentes lá do parque, os robôs do parque, e aí alguns são até secretários, secretárias da galera que gere o parque. E aí tem horas que a pessoa pergunta: você é um robô? E a pessoa responde, o robô responde: faz diferença? Porque esse é o ponto, sabe? A gente vive a nossa vida a partir das nossas experiências mesmo. Então, o que tá do outro lado ou não, meio que não importa. Importa o que a gente sente, né? Então, eu viajo, assim, quando eu vejo. Eu acho muito curioso o fenômeno de lugares onde as pessoas querem casar com inteligências artificiais, com hologramas, com não sei o que e tal. Porque eu, pessoalmente, acho super genuíno, sabe? Você ter uma relação afetiva com um ser não vivo, não humano e tal. Mas eu sei que é complexo, né? Então... Enfim. Pois é, aquela cena em que desliga a luz e ele tem essa relação afetiva, né? É isso ao pé da letra, né? Sim, sim. Quem tem de errar, né? De desonesto nisso, não tem nada. Muito sim. Difícil. E a outra pergunta, então, de relacionamento com robôs alguns anos atrás tinha uma Barbie, não sei se chegou a ver essa, no mesmo curso da NYU que eu vi,
Tinha uma Barbie que você fala com ela, então uma boneca com um formato estereotipado, bem clássico, e você fala com ela e a sua gravação da sua criança falando com a Barbie vai para o cloud, obviamente, volta processado e tem uma resposta contextualizada. E o que você falar com ela agora afeta o que ela vai responder daqui 5, 10 minutos, porque ela vai lembrar o que você falou. E aí todo, né, o relacionamento de uma criança com esse robô é uma primeira questão, né? E aí? Crianças podem se relacionar e ter amigos e amigas robôs? E o segundo, do outro lado. E o perigo do outro lado ali, de quem está programando esse outro lado de lá? Como é que isso vai vir? Nossa, isso foi terrível de todas as perspectivas. Nossa, invasão de privacidade, de você gravar a voz da criança e mandar para um serviço de cloud. O fato disso não ter passado por comitê de ética para ver se você pode ou não ter esse tipo de interação com criança. Eu achei bizarríssimo, mas eu acho que criança é o ser humaninho mais vulnerável que tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de relação onde o outro lado, sendo um robô, né, tem autonomia, né, para decidir e agir, né, em relação à criança. Eu acho terrível, assim, nesse ponto. Isso aí era isso que eu estava segurando. Então agora vamos para mais uma. Vivi Mota. O robô vai conseguir dar aula no meu lugar? Você está dando aula nessa hora? E ela... Hoje não. Hoje ela não tá dando aula, mas ela passou o fim de semana todo fazendo uma aula, fiquei com super dó dela. Mas ela tá na mesma vibe, no mesmo barco do Adolfo, perguntando se o robô vai participar da reunião. Não vai, gente, não vai participar da reunião. E até onde eu sei, a parte de robô da aula e tudo mais, não é bem robô, né? Porque a gente tá falando aqui agora de sistema de inteligência artificial, mas vai ajudar, auxiliar a professora, o professor, entendendo as necessidades individuais de cada aluno, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade onde cada professor tem 50 cabeças para dar aula, né, em muitos casos. Então, você colocar um intermediário ali, artificial, para ver onde é que o aluno está indo bem, está indo mal, gera um relatório lá para a professora, onde a professora pode ver, olha, essa galera aqui está indo mal em tais e tais pontos, então eu posso formar um grupo de pessoas e tal. Esse tipo de coisa, isso eu acredito demais que vai acontecer. Agora, um robô chegar lá na frente, assim, e dar aula, eu acho bem difícil. Eu vejo mais uma coisa que eu acho super interessante, que é a telepresença, né? Então imagina você poder ter professores visitantes de qualquer lugar do mundo, especialistas em educação e pedagogia, visitando e conversando com a turma através de um robô. Isso eu acho muito mais legal. Então, quando a gente fala de robô de telepresença, você pode imaginar que é um tablet com rodas. Isso já funciona muito bem em muitos casos, porque você consegue levar a pessoa de uma forma imersiva para aquele ambiente, onde ela tem autonomia de ficar andando, né? Tipo, olhando para lá, olhando para cá, focando em cada uma das crianças. Então, sistemas de telepresença eu também acho que podem ajudar muito em sala de aula, né? Nesse sentido. Quando você me fala desse tipo de robô, eu já penso logo num desafio para o Manual do Mundo, que é um iPad em cima de um Roomba, e aí vê o que dá. Então, põe um iPad em cima do Roomba, liga, e temos um robô de telepresença, passando por todos os alunos na sala de aula, olha só. Você aperta o botão uma vez e vai passando pela sala inteira, garantido, 95% dos alunos serão atendidos. Garantido. O problema é que ele não vai saber o que falar, né? Vai só passando assim na sala, dando dicas aleatórias para os alunos. Assim. É o mestre dos magos, vai ser o mestre dos magos. Não ajuda ninguém, só finge. Beleza. E a última pergunta da série, qual a sua perspectiva? Conhecem? Não. Eu fiquei... A última pergunta, poxa, tô aqui. A última pergunta a gente tá faz meia hora aí perguntando, dominando aí, de pergunta doida. Qual a sua perspectiva para o futuro em relação à robótica, para variar questões de éticas, né? E a precarização do trabalho. Eu acho que pode ir pelos dois lados, tanto na inteligência quanto pelo físico mesmo, né? Cara, eu sou fãzaça do John Oliver, do Last Week Tonight, né? Que infelizmente é difícil ter traduzido aqui em português. Mas ele fez um episódio sobre automação que eu achei fantástico.
porque é a mesma ideia de, se você pensar a revolução industrial e o tanto de emprego que não existe mais, agora a gente está vivendo a revolução, sei lá, a revolução da inteligência artificial, digamos assim, onde esse processo está acontecendo muito mais rápido, né? Então, de fato, eu acho que a gente tem uma jornada difícil pela frente, uma vez que esses sistemas começarem, como já começaram, a substituir as pessoas e às vezes substituir, mas na maioria absoluta dos casos são sistemas que auxiliam e assim, pega um time que era de 100 pessoas e vira um time de 2 pessoas, né? Porque a IA tá acelerando ali boa parte do processo. Isso pode não ser substituir o humano, mas basicamente você tá reduzindo a carga, a demanda, né, do mercado. Então isso vai acontecer demais. Mas aí, por outro lado, tem aquela questão da transição das gerações, né? Novos empregos estão sempre surgindo e empregos antigos estão sempre desaparecendo. Então, a gente está vivendo isso numa escala que eu acho que nunca foi vista antes e eu preocupo bastante, né? Como que isso vai causar mais desemprego ao longo do tempo, como que, à medida que os países que já incluem muito a automação, eles já estão sofrendo isso, né? Tanto da precarização do trabalho, porque as pessoas ficam sem emprego e elas têm que trabalhar em serviços assim, sem direitos trabalhistas, sem garantias de estabilidade. Mas aqui no Brasil a gente está um pouco atrás em relação aos países de primeiro mundo nesse sentido. Então eu acho que é mais a gente prestar atenção no que está acontecendo lá fora, porque vai acontecer aqui também, sabe? E a gente tem que estar preparado, seja para introduzir uma renda universal, seja para introduzir cursos de como que você especializa essas pessoas para trabalhar em outras áreas. Enfim, eu acho que eu sou bem pessimista nesse sentido, mas eu acho que não é uma sentença, né? Tem jeitos de contornar. Mas é muito difícil essa questão, porque não envolve, tipo, eu como uma pessoa que trabalhou com robótica, eu não tenho uma boa resposta para dar. Eu tenho palpites, mas isso envolve economistas, isso envolve pessoas que trabalham nas humanidades, né, para entender essas dinâmicas de mudança de demanda do mercado. E queria lembrar da ressalva de justo que é o que você está citando, né? De onde que vem a informação. Muitas vezes, por exemplo, a gente pega, eu lembro sempre do exemplo do Uber, que ele recentemente, se bobear foi no John Oliver, eu não lembro se onde que foi, que cita, né, não foi lá não, citava a Uber, se vendia como uma empresa de tecnologia e automatização que ia substituir os motoristas e as motoristas de táxi por carros automatizados que iam autodirigir. Foi assim que foi recebendo investimentos, virou monopólio de mercado, basicamente, né, em vários países, etc. E conseguiu a posição, né, do mercado, com valuation que tem, etc. E aos poucos aquela narrativa da automatização do carro se desapareceu, né? Não é mais falada da forma que era. Então aquela visão de empresa de tecnologia de automatização foi diminuindo, enfraquecendo e restou a parte, infelizmente, da precarização do trabalho que existia antes, dado que uma vez é uma empresa agora dominante de mercado, né? É claro que cada país tem sua realidade, etc. Então sempre tem que lembrar de onde a gente está escutando essa informação, né? Sobre o que vai acontecer. Né? Sim. Fica aí a curiosidade de que uma meta que tinha sido estabelecida é que nas Olimpíadas de Tóquio os turistas só iam transitar de carro autônomo, tá? Na cidade. E não foi cumprido, obviamente, porque é uma das tecnologias mais controversas que eu conheço. Então, é bem isso, tipo... A Uber realmente se propôs, assim como a Apple também pesquisa nisso, a Google também, a produzir carros autônomos que iam substituir os motoristas. E eu acho uma proposta super válida no sentido de impacto para o meio ambiente, né? Porque você evita que cada um tenha um carro, se você tiver um sistema de transporte, enfim, tem toda uma dinâmica que dá para se propor com carros autônomos. Mas o que está acontecendo é que está se vendo que esses sistemas, eles exigem uma coordenação absoluta, assim, com o sistema de tráfego, né, com o semáforo ali, com os radares, com os outros carros. Então, é uma tecnologia que dificilmente você vai conseguir introduzir paulatinamente, né,
aos pouquinhos. É uma tecnologia que vai exigir um grande investimento, porque a imprevisibilidade do motorista humano e do mundo real, né, tem sido um problemão para você implantar carros autônomos de verdade. Legal. Mila, brigadão. Eu acho que respondemos as perguntas aí. Respondeu as perguntas aí, eu só enchi a paciência mesmo. Agora que eu acordei, as perguntas acabaram. Eu comecei super sonolenta, comecei a esquentar aqui agora. Poxa, mas foi muito bom. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Mila. Brigadão. Até a próxima.